Olá, boa noite. Mais uma aula da nossa mentoria. Estamos no módulo 4, se tornando discípulo de Cristo. Hoje é a aula 4, ferramentas para moldar o caráter. Mas antes vamos orar? Pai Santo, obrigada, Senhor. Obrigada pela oportunidade que temos de compartilharmos um pouco da Tua palavra, de compartilharmos aquilo que pode nos ajudar a crescer e a te conhecer e de caminhar em direção ao propósito que o Senhor tem para nós. Queremos te agradecer e te louvar e bendizer por tudo que tu tens feito até aqui nas nossas vidas e através delas. Pai, muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Ferramentas para moldar o caráter. Nós hoje vamos abordar três itens. O relacionamento íntimo com Deus, o relacionamento com o próximo e o discipulado pessoal. Vamos começar com uma frase do Dwight Moody. Caráter é o que você é na escuridão. Que escuridão é essa? É só quando a gente está no escuro? Não. É quando estamos sozinhos. É quando estamos no meio das trevas de uma luta, nosso posicionamento. É quando estamos na escuridão de sermos atacados, agredidos injustamente. É nesse momento em que a gente se posiciona e mostra o caráter de Cristo. Segundo o dicionário, caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo. Mas para nós é importante sabermos que caráter não é algo estático. Ele é moldável e evolutivo. O caráter, segundo a Bíblia, é muito mais que integridade moral e ética. O cristão precisa refletir o caráter de Cristo, pois Jesus é a perfeita imagem do Pai. E qual a importância do relacionamento com Deus na transformação do nosso caráter? Lá na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 3, do 16 ao 18, está escrito assim: quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. O véu é tirado. A gente sabe que o véu foi rasgado lá no templo, naquele modelo antigo de lugar santo, lugar santíssimo, tinha um véu. E neste local só se podia entrar uma vez ao ano para fazer a oferta. E só um homem entrava lá, o sumo sacerdote. Mas aqui especificamente o apóstolo Paulo está falando do véu que Moisés colocava sobre o rosto para cobrir a glória refletida na pele de Moisés quando ele voltava de um tempo de intimidade com Deus. Então agora ele diz, se você já se converteu, o véu pode ser tirado, porque agora você pode contemplá-lo através da palavra, contemplá-lo através do relacionamento, contemplá-lo através da obra de Cristo, contemplá-lo através do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Converter-se é voltar-se para Deus, e assim o véu é retirado. Nos apresentaremos ante Ele sem reservas, nos entregaremos aos seus cuidados, pois Ele é o oleiro, e conforme esse relacionamento se estreita, mais parecido com Ele nos tornamos. A comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a base da vida cristã. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos conduz a Cristo. O Senhor Jesus
com o seu sangue, nos comprou para Deus. Ele é a nossa redenção. O Senhor Jesus nos redimiu. O Senhor Jesus nos livrou da morte eterna. Quando estamos em contínua comunhão com Deus, nosso caráter é moldado, porque é impossível ficar perto dele e não ser transformado. É impossível ler a palavra, meditar nela e não ser transformado. Essa proximidade, sabe, quando a luz chega perto, a gente fica exposto. Sabe quando a gente entra numa cabine de uma loja de roupas, aquela cabine é bem iluminada, e às vezes a gente olha e fala, nossa, nem vi que tinha um cravinho no meu rosto, nossa, nem vi que minha calça tinha um pelo, porque a luz, ela traz às claras tudo aquilo que não está em conformidade com ela mesma. E essa proximidade revela áreas do nosso coração, da nossa alma, que precisam de transformação. E é a graça de Deus que nos capacita, que nos sustenta. A presença do Espírito Santo é que nos dá esse suporte na mudança, para esse relacionamento diário com Ele, fortalecer nossa fé. Ele que nos concede sabedoria e nos restaura. E sabe, Ele é o oleiro, Ele nos restaura, Ele nos transforma, Ele nos restaura aquela intimidade, aquela comunhão, mas isso é feito de dentro para fora. Sabe, quando Ele diz para Jeremias, desce à casa do oleiro, que lá falarei contigo. A gente observa um oleiro trabalhando, é interessante, ele bota o barro e ele vai pondo a mão por dentro, com a mão ele vai dando forma àquele vaso, ele vai trabalhando e com a outra mão ele vai pelo lado de fora, dando o apoio, o suporte, alisando, fazendo os detalhes. E aquele vaso está em segurança, porque ele sabe que mesmo se acontecer dele se estragar, ele está na mão do oleiro. O oleiro tem a capacidade, o amor e o poder para transformá-lo, para fazê-lo de novo. Então o Espírito Santo precisa da nossa permissão, da nossa cooperação, da nossa correspondência no trabalho que ele tem a fazer dentro de nós, porque é de dentro para fora. E ele vai produzir em nós o seu fruto. E esse fruto molda nosso caráter, porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E tudo isso habitando em nós, fazendo parte da nossa vida, no dia a dia, na prática. Sabe, falando parece que é fácil, parece que não dói, mas a gente sabe que para moldar dói, porque algumas coisas são arrancadas, outras são implantadas, porque às vezes está sobrando e às vezes está faltando, às vezes não temos e às vezes temos demais, e tudo isso dói. Mudar a forma de pensar, abandonar paradigmas, abandonar falsos ensinos, abandonar nossa própria vontade. Jesus chama isso de tomar a cruz. Então a gente sabe que dói, mas Ele garante que é possível. A presença dEle nos faz suportar, porque Ele está trabalhando, Ele também sustenta, e é Ele também que acalma, é Ele também que consola, porque o fruto do Espírito é amor, é paz, é alegria, e o fruto está do lado de dentro. Então o que Ele quer nos ensinar com isso? Que do lado de fora as circunstâncias nem sempre serão alteradas, nem sempre a nossa geografia será mudada, nem sempre pessoas sairão de perto de nós. Às vezes elas vão ficar, às vezes nós vamos perder, às vezes vamos ganhar, mas o que Ele quer nos ensinar, eu coloco dentro de vocês um fruto, e fruto, o que um fruto faz?
O fruto alimenta, o fruto acalma. Uma fruta, pensa numa fruta que você gosta. Quando você morde, ela é suculenta, tão saborosa. Então ela é alimento, ela é hidratação, ela é alegria, ela acalma a fome interior. Mas o fruto também é semente. Ele tem uma semente que pode gerar fruto em outros. Então, a importância desse relacionamento com Deus é a nossa transformação na imagem de Cristo. Mas nós temos também o relacionamento com o próximo, porque o Senhor Jesus resumiu a lei, os profetas, os mandamentos e todo o ensino. Ele transformou em 2. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. É com tudo. A gente tem que ir para esse amor com tudo. Mas ele também fala para a gente amar o próximo. Então, é uma mentira, é um falso ensino, é um engano achar que somos eu e Deus e mais ninguém. Claro que a gente tem os momentos nos secretos, claro que tem algo que a gente só conta para Ele. É lógico. Esse relacionamento é íntimo, é de pai com filho, de pai com filha. Porém, ele também nos leva a nos relacionarmos. Como as pessoas conhecerão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não há quem vá? Então a gente precisa estar perto de alguém que precisa conhecê-lo. E para isso a gente vai precisar se deixar conhecer também. Porque o relacionamento com o próximo é importante para o Senhor. E se a gente ama o Pai, e se a gente obedece o Pai, a gente precisa amar aquilo que encanta o coração dele, aquilo que o fez deixar a sua glória e vir aqui. O perdido, o outro, o companheiro, o próximo. Nem sempre quem está próximo de nós é nosso amigo. Às vezes, ainda é inimigo de Deus. E Ele nos põe em lugares para que a gente seja para Ele uma testemunha, para que a gente seja um embaixador do reino e divulgue a lei do reino que a gente vive e divulgue o amor que há no reino que nós vivemos, para que outros sejam incentivados a estarem lá. E lá em Mateus 7,12 tem um versículo que é a regra de ouro nos relacionamentos interpessoais que podemos adquirir ao longo da vida. Lá está escrito assim: portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. O ensino desse versículo ressalta a importância na forma como tratamos os outros. Fazer o que gostaríamos de receber. Não é fazer segundo o nosso mau humor, não é fazer segundo o momento que estamos atravessando. É tratar o outro da forma que gostaríamos de ser tratados. Ah, mas o outro não me trata assim. Aí já é uma questão do outro. Nós somos chamados a sermos seguidores, discípulos, obedientes à palavra e ao Senhor da palavra. Então não é o outro que me molda, é a palavra. Não é o que o outro faz que me ensina o que eu vou fazer. É Jesus que nos ensina o que devemos fazer. Porque fazer com o outro o que eu gostaria de receber é ter pelo outro empatia, é ter respeito, é ter compaixão, é lidar com ele com honestidade, com clareza. E ter um caráter moldado nos princípios bíblicos promove nos relacionamentos a saúde, relacionamentos saudáveis, relacionamentos que podem se tornar duradouros, relacionamentos que glorifiquem a Deus, porque não é isso que a gente busca, glorificar a Deus em todos os aspectos da vida,
porque glorificar a Deus é maravilhoso quando estamos lá na comunidade da fé e a equipe de louvor está tocando, está cantando e a gente gosta e conhece o louvor e a gente ergue as mãos, maravilha, beleza, faz parte da adoração, faz parte de glorificar a Deus. Mas e depois? E quando a música parar? E quando a gente sair daquele lugar? Como será que vamos glorificar a Ele? No nosso trabalho, nas escolas, nas faculdades? Como será que vamos glorificar a Ele diante do outro que ainda não o conhece, sendo cartas vivas de um reino que para o outro talvez seja distante ou até inexistente, mas que nós temos a obrigação de revelar? O nosso caráter é a essência da nossa identidade cristã. Quanto mais o contemplamos, mais parecidos com Ele nos tornamos. Então concluímos que tanto o nosso relacionamento com Deus, como o nosso relacionamento com o próximo, precisa ser através de um caráter reto e transformado, alinhado pela palavra, através do Espírito Santo e de um relacionamento íntimo e contínuo com o Senhor. Assim, seremos o que Ele nos mandou ser, o sal da terra e a luz do mundo. É para temperar e para iluminar as trevas desse mundo que é tenebroso, que é difícil, mas que é possível. A gente tem práticas diárias que podem nos ajudar a crescer nesses relacionamentos com o Senhor e com o próximo. E o primeiro é o estudo da palavra, a leitura, a meditação naquilo que diz as Escrituras, porque meditar é trazer para a mente, da mente para o coração, fazer aquilo ficar enraizado, até que a gente consiga aplicar e viver cotidianamente o que a palavra nos ensina. Ninguém está falando de facilidade. Jesus já disse, toma a sua cruz a cada dia, é todo dia, e segue-me. No mundo tereis aflições. Então ele garantiu, ele não falou que seria fácil, mas ele garantiu que seria possível, porque ele nos deu a graça, e a graça ela é essa força capacitadora para que a gente cumpra as ordenanças do Mestre, porque ele conseguiu, e conseguiu como homem, porque ele não deixou de ser Deus, ele abriu mão dos seus atributos divinos, ele abriu mão da onisciência, da onipotência, da onipresença. Jesus precisava caminhar, precisava pegar um barco para ir a outras cidades, ele precisava disso, ele precisava estar, chegar ao local. Então ele abriu mão de todos os atributos divinos, mas ele tinha com ele o Espírito Santo. E foi esse mesmo Espírito que ele enviou para nós no dia de Pentecostes. Ele garantiu que enviaria e enviou a pessoa do Espírito Santo. E é ele quem nos ajuda nas nossas dores, na nossa caminhada, no nosso aprendizado, porque ele é sabedoria. Também a oração nos foi dada como uma ferramenta para crescimento nessa prática da vida cristã, porque oração é uma comunicação com Deus, é conversar com Ele, é gerar intimidade, é no momento da oração que a gente pode adorar, que a gente pode agradecer, que a gente pode confessar fraquezas, quedas, buscar resposta, buscar perdão, buscar fortalecimento e ser transformado por Ele. Viver em comunhão também é uma prática que nos ajuda. E o que é viver em comunhão? É estar inserido numa comunidade de fé, é conviver com outros crentes, é fazer parte do corpo. Nós não somos a igreja, nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos, sim, templo do Espírito Santo. E cada um de nós, como membro, contribui para o crescimento mútuo do corpo e também do reino. Lá em Provérbios 27:17 está escrito: o ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. O ferro com ferro, gente é com gente. Mas o que acontece é semelhante ao que se acontece ao afiarmos o ferro. Sai
faísca. Quando se está amolando uma ferramenta, o metal é desgastado, sai faísca, mas no final ele está pronto como uma ferramenta amolada, útil, que não se precisará empregar muita força. Então, quando um é afiado pela presença do outro, é transformado, é esmerilhado, é claro, pode causar dor, mas é para isso mesmo, é para que haja crescimento, é para que a gente supere e para que a gente saiba conviver e viver com as diferenças, porque cada um de nós está numa estação, estamos juntos fazendo parte do corpo, mas o dedinho mindinho não sabe fazer o que o dedo indicador da mão sabe, mas os dois são necessários. Então a gente está junto por um motivo, para glorificar ao Senhor e para que no fim, em todos nós, seja formada a imagem de Cristo. A vida cristã, ela é diária, ela é progressiva. Nosso caráter, nossa mente, nossos relacionamentos, nosso aprendizado, tudo aquilo que está em nós enraizado, que precisa ser moldado, arrancado, transformado, às vezes está ressecado, precisa ser encharcado pelo Espírito Santo. É Ele que nos faz caminhar, apesar das diferenças, das dores, é Ele que nos guia a toda verdade. Isso é o que diz a palavra acerca da pessoa do Espírito Santo. Ele também é um consolador, então ele é guia, ele é professor, ele é o ensinador, ele é o restaurador, ele é o consolador, ele é o que pega junto, ele é o que fortalece. A pessoa do Espírito Santo está conosco para nos guiar no caminho. Lá no livro de Isaías está escrito: haverá um caminho santo. E quem é o caminho santo? É Jesus. E enquanto você estiver caminhando por ele, haverá atrás de ti uma voz que dirá: este é o caminho, andai nele, não se desvia. Ele fica ali ajudando, ele fica incentivando, ele fica ensinando. Esse é o caminho, anda nele, não se desvia, não sai, vai mais uma milha, aguenta mais um pouco. Ele está aqui, ele está junto. Então a gente consegue com ele. E aí quando a gente não consegue ver saída, quando a dor é grande demais, aí entra o outro para nos suportar, para nos dar suporte, para dizer: olha, eu já passei por aí, tem saída, a saída é por aqui, vem, eu vou te ajudar. E aí a gente precisa do outro, porque às vezes a gente não consegue sozinho, às vezes o Espírito Santo está gritando, mas a gente não ouve mais, porque a dor está tão grande, a treva está tão densa, e às vezes ela nos cobre e encobre a saída, mas aí chega o outro e diz: ei, vem, eu te ajudo, me dá a mão. E vamos juntos. Porque, como está escrito lá na carta de Paulo aos Efésios, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então Jesus é o começo. Jesus estava com o Pai no começo, como diz João no início do seu evangelho, mas ele também está no nosso final. Então ele é a nossa origem e ele é também o nosso final. Então nossa identidade está nele, no caráter dele. Precisamos dele para chegarmos ao fim dessa caminhada e encontrar o amado que nos comprou com o seu sangue para Deus. Discipulado. Discipulado é uma ordenança do Senhor Jesus. Lá em Mateus 28:19 está escrito assim: portanto, vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O discipulado cristão é um conceito central na vida da igreja, no crescimento tanto individual quanto na prática da fé cristã
em comunidade. É um processo de aprender com alguém que seja maduro na fé. Isso não é sobre idade, é sobre maturidade. Aquele que é mais maduro na fé ajuda o seu irmão que está começando a caminhar, independente da idade, mas da maturidade, do conhecimento, do que reflete Jesus. Busca imitar os exemplos relatados na Escritura e aplicar esses ensinamentos na vida cotidiana. Esse processo envolve dimensões especiais e essenciais. Primeiro é o relacionamento pessoal com Cristo. O discipulador deve conduzir o discípulo a um relacionamento pessoal e íntimo com Jesus. Isto vai incluir oração. Durante o discipulado vai ter oração, vai ter meditação na palavra, vai ter uma busca contínua em conhecer a vontade de Deus. Mas o aprendizado e o crescimento espiritual é um chamado do discípulo e todos são chamados a aprender os ensinos de Jesus, estudando as Escrituras, participando de atividades onde possa se promover a prática desse conhecimento, a aplicação desse aprendizado. E o papel do discipulador é conduzir o discípulo a Cristo. É claro que haverá momentos onde haverá confissão, onde haverá, por parte do discipulador, uma apresentação das suas cicatrizes, porque falar das cicatrizes que carrego pode ajudar o outro a entender que para a ferida dele tem cura. E talvez ele vendo a minha cicatriz, ele possa ser incentivado a também expor a sua ferida e saber que aquele que cura está presente e ser conduzido à cura através da palavra, através da presença do Espírito Santo. Então, discipulado é importante para o crescimento espiritual, para a vida em Cristo. O discipulado também exige formar discípulos de Cristo, porque, como já dissemos, o discipulador não está formando a imagem e semelhança dele naquele que ele está discipulando. Não. O discipulador forma no discípulo a imagem de Jesus, que cada discipulador tem em mente o que Paulo disse: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. O que Paulo estava convidando Timóteo, Tito e todos aqueles na vida dos quais ele tocava, aqueles a quem ele escrevia, a quem ele ensinava? Ele estava convidando: faça o que eu faço. E o que é que ele fazia? Eu imito a Cristo, então vocês imitarão a Cristo. Eu não estou formando discípulos de Paulo, muito pelo contrário, ele combatia isso. Quando a igreja começou a se dividir, eu sou de Cristo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ele falou não, porque até aqueles que diziam eu sou de Cristo era para causar contenda, não para dizer eu sou de Cristo, porque Cristo é que é o modelo para todos nós. Então ele falou não, acaba com essa contenda, porque um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Ele apontou para Deus, para o Espírito Santo, para a figura de Jesus. Então ele disse: me imita, porque o que eu estou fazendo é imitar a Cristo. E é isso que a gente deve formar no discípulo, porque quando o discípulo estiver refletindo os valores, as atitudes e o caráter de Cristo em suas ações, em sua vida, ele já pode se tornar um discipulador também. Ele já adquiriu a maturidade de imitar a Cristo. Então ele já pode ensinar a outro a servir, a perdoar e a praticar a justiça. Porque o que a gente aprende é a palavra. Claro que tem momentos de conversa, claro que tem momentos em que a gente pede socorro, porque é uma fraqueza que não consegue vencer, e tudo isso faz parte do discipulado. Mas o cerne do discipulado é formar Cristo no discípulo, é ter um relacionamento de confiança com quem você pode falar, conversar, se abrir, orar junto, para que haja crescimento. O discipulado também não é uma jornada solitária.
O discípulo não pode ficar preso somente ao seu discipulador, nessa dependência emocional. Não. Saber que o discipulador é um orientador, é um facilitador, mas ele também precisa estar inserido na comunidade da fé. Ele precisa de se relacionar com outros crentes. É claro que existem diversos níveis de relacionamento, mas ele precisa dessa convivência, porque ali na comunidade da fé, ele também encontrará suporte, ele também encontrará encorajamento, ele também encontrará oportunidade para crescer junto. E o discipulador também vai fazer parte desta comunidade cristã, dessa comunidade de fé, porque ele também precisa crescer, ele também precisa ser discipulado, porque cada um de nós precisa estar debaixo de uma autoridade. Todos nós estamos debaixo da autoridade de Deus, mas nós temos uma autoridade pastoral, uma autoridade de liderança, e é bom, é proteção estar debaixo de uma autoridade instituída por Deus. E discipular também envolve compartilhar a fé, compartilhar fraquezas e também as superações, aquilo que já foi vencido, as marcas, né? Apóstolo Paulo fala sobre ele trazer as marcas de Cristo, porque isso incentiva outros a também exporem suas marcas, mas também suas feridas para a cura, O primeiro passo para que uma ferida seja curada é ela ser exposta, é ela ser lavada, é ela ser tratada, é ela ser espremida. Então, a palavra nos diz que o Senhor é o que cura a nossa ferida. Jesus disse: eu vim para os que se consideram, que sabem que estão doentes. Porque que valor tem um médico para alguém que fala: eu sou saudável, eu não tenho doença alguma, eu não tenho enfermidade. Então ele não precisa do médico. Mas todos nós precisamos do médico Jesus, aquele que cura a alma, que cura o corpo, que cura a mente, que levanta o espírito, que restaura a vida. Essa transformação é pessoal, né? E se dedicar ao discipulado. Os indivíduos são chamados a uma constante transformação, cada um de nós. Tem hábitos, tem atitude, tem comportamento, tem pensamentos que ainda estão moldados, cauterizados. Tanto que o apóstolo Paulo vai falar da metanoia, dessa mudança de mente, dessa mudança de paradigma, de cosmovisão. Tudo isso precisa ser transformado à luz de Cristo. Então, o discipulado cristão é um chamado para todos nós. É um convite para seguir Jesus numa forma profunda e comprometida, buscando não apenas uma transformação pessoal. Eu estou me transformando, eu estou crescendo, beleza. Os outros, cada um cuida de si. Não. A gente precisa impactar o mundo ao nosso redor. Ele nos disse, além de fazer discípulo, ele também nos disse para ser testemunhas dele. E a gente testemunha daquilo que viu, daquilo que tocou, daquilo que nos tocou. É um processo que dura a vida inteira, porque o Espírito Santo é o nosso discipulador constante. Ele nos molda e nos leva a esse crescimento, a esse envolvimento, tanto na comunidade da fé, quanto na família, quanto em todos os ambientes onde nós estamos inseridos. Oferecer uma relação de apoio e de ensino que ajuda a aplicar a palavra, a viver a palavra. E aplicar e viver é o mesmo que obedecer. Nós somos desafiados a um amadurecimento, a nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo. E vamos encerrar com o que está escrito em Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Cada um de nós, nossas vidas, são para ele.